Queridos, hoje nós comemoramos, nós celebramos o Dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o Dia Internacional da Bíblia. Esse dia ele é comemorado desde o século XV até os dias de hoje. E a guisa de introdução não é a mensagem propriamente dita, mas eu queria falar um pouco sobre esse livro que muitos carregam, muitos acessam, muitos acreditam que a Bíblia ela é apenas uma parte da palavra de Deus. Outros acreditam que a Bíblia é fruto das mãos dos homens. Outros acreditam que apenas 40% da Bíblia ela é de fato o que foi escrito no primeiro século ou nos séculos passados. Então, eu vou passar com os amados aqui um pouco sobre o que é a Bíblia. O que é este livro da capa preta. Algumas capas eram pretas, né, antigamente. Hoje tem todo tipo de cor. Olha, Fernando está com uma da capa preta. A minha já é marrom. Azul. Quem tem mais aí? Olha, marrom claro, verde. Menino. Aleluia. Olha, azul clarinho. Tem rosa. Tem Bíblia de todo tipo. Né? Olha aí, ó, vinho. Não, essa aí não vale não. Ó, os meninos ali mostrando a deles. Vale sim. É útil e muito útil. Então, queridos, nós poderíamos, por definição, responder o que é a Bíblia. Vai estar sendo projetado aí para vocês. Queridos, a Bíblia, ela não contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus essa que foi revelada, transmitida por homens, cerca de 40 homens, durante toda a trajetória dela, inspirados pelo Santo Espírito. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito por homens, sim ou não? Com certeza. Não foram os anjos que desceram para escrever. A única parte da Bíblia que foi escrita diretamente por Deus, alguém sabe qual foi? Os 10 mandamentos. Ali foi o dedo de Deus escrevendo nas tábuas que Moisés carregava. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Porque quando eu afirmo que contém, pode ter em uns trechos e em outros não. Ela de fato é a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, é Deus que está falando conosco. É Deus que está transmitindo as suas verdades para nós. Porém, você pode se perguntar, mas o que é que contém na Bíblia? O que é que tem na Bíblia? Na Bíblia tem muita história, muitos fatos históricos. Na Bíblia contém poesias, como o livro de Cantares, como o livro de Salmos, os Provérbios. Na Bíblia ela contém biografias. O que é uma biografia? É a escrita sobre alguém. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, eles são biografias. Biografias de quem? De Jesus. Eles são biografias de Jesus. Eles contam tudo o que Jesus, ele passou aqui na terra.
Na Bíblia também nós temos diversos ensinamentos. Se nós pegarmos o livro de Provérbios, são 31 capítulos de ensinamentos puros, onde ali nós podemos saber de diversas coisas. Certa vez eu comento muito sobre a ideia de nos relacionarmos. E aí um irmão chegou para mim e disse: mas pastor, na Bíblia tem dizendo que não é para eu estar direto na casa do meu irmão, não. Eu disse: é verdade. Os amados sabiam? E lá em Provérbios tem um texto que diz: não põe o teu pé em demasia na casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. Porém, a ideia de demasia é aquela pessoa que o bom dia é na cozinha da casa da pessoa. A pessoa está lá lavando os pratos, já entra, bom dia, tem o que para comer? Peraí, pô. Deixa eu ver os dentes direito. O negócio está, o oi está colado assim, ó. Acordou, o outro já está em cima. Na Bíblia ela contém louvores, canções extraordinárias. Na Bíblia também contém profecias. Profecias essa que no domingo passado nós vemos que apenas Deus conseguiria cumpri-las da maneira que foi feita. Mas talvez nesse momento você possa se perguntar: eu posso confiar na Bíblia? Será que eu posso confiar naquilo que está escrito aqui? Talvez alguém possa perguntar isso a você. Talvez você que está aqui, que frequenta as escolas bíblicas, que frequenta talvez cursos de teologia dentro da igreja, talvez você possa dizer: claro que eu confio. Claro que eu confio. Mas se alguém chegar para você e perguntar: eu posso confiar nessa Bíblia? Como seria essa resposta? Porém, antes de responder essa pergunta, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu queria apresentar alguns nomes que talvez para alguns possa soar estranho, mas talvez para outros possa saber de fato quem são essas pessoas. A primeira é um homem chamado Platão. Alguém nunca ouviu esse nome? Quem já ouviu o nome Platão? Muito bem. Platão, um grande filósofo grego, fundador da Academia de Atenas. Talvez alguém aqui possa ter ouvido falar sobre Aquiles, do filme chamado Troia. Aquele que vence toda uma cidade e depois é morto apenas com uma flechada. Aonde? No calcanhar. Né? É calcanhar em outros lugares, da gente é carcanhar, né? Talvez alguém aqui saiba quem é Heródoto. Heródoto, quem gosta de história aqui? História. Eu adoro história. Heródoto, ele é o pai da história. Foi ele quem sistematizou e deu o caráter de ciência à história. Todos esses nomes existiram ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Nós sabemos que todos eles existiram. Mas por que sabemos? E como sabemos? Nós sabemos porque durante a história, registros dessas pessoas eram feitos. Registros, como era a forma de se registrar alguma coisa há cerca de 20 séculos atrás? Era no tablet, celular, era num papiro, num pergaminho, em uma folha feita de celulose, prensada, caríssima, muito dinheiro. Hoje uma resma de papel é barato. Nós temos aí custando R$20, 500 folhas. Naquela época era muito difícil você ter um papel. E registro dessas pessoas foram feitos ao longo dos séculos. E quando o papiro ele estava se desgastando, porque papel se desgasta, sim ou não? Eu tenho uma pessoa aqui que trabalha ali no cartório, né, GG? E talvez G já pegou ali documentos que datam de 100 anos. Sim ou não? Eles estavam
Assim como esse papel do seu lado? Estava bem deteriorado, né? E aí, há necessidade de copiar essas informações. E aí, os históricos afirmam que esse Homero foi a pessoa que registrou quem foi Aquiles, registrou quem foi a cidade de Troia. E Homero, ele registra o ocorrido e cerca de 400 anos depois, fazem a primeira cópia desse arquivo. Eu pergunto, 400 anos depois, essa cópia estava íntegra? Provavelmente não. Hoje, nós temos cerca de 643 cópias do original, da história que conta da guerra que houve entre Troia e os gregos. Porém, outro nome que nós falamos que é verdadeiro e ocorreu, é esse camarada aí chamado Platão. Do que Platão escreveu, está registrado entre os anos de 350 e 330 antes de Cristo. A primeira cópia dos materiais registrados de Platão data de 900 anos depois daquilo que ele registrou. Será que ela estava boa? 900 anos depois estava boa? Muito difícil. E hoje nós temos dos originais cerca de 7 cópias apenas. Dos originais de tudo que Platão produziu. E aí, nós chegamos ao pai da história, que os seus registros datam de 900, ou melhor, de 490 a 430 antes de Cristo. A primeira cópia, depois de 950 anos depois de Cristo, ela foi registrada. Chegamos à meta, ou ao número de 1350 anos, tendo apenas 6 cópias do original. Deixa eu dizer uma coisa a vocês bem interessante. Nós chegamos no Novo Testamento. Novo Testamento está aqui na Bíblia de vocês. A partir de Mateus até qual é o último livro? Muito bem. Queridos, esse livro, ele foi escrito, ele foi compilado, ele foi registrado até o ano 100, depois da morte de Cristo. A primeira cópia veio 50 anos depois. Esse documento, ele estava bom ou não? 900, ele estava ruim, mas foi utilizado. O de 50 estava filé. O de 50 anos depois, olha, estava filezinho. Queridos, atualmente, nós temos mais de 5.000 cópias dos originais do Novo Testamento. Queridos, e sabe qual é as divergências que existem de uma cópia para outra? Pontos, vírgulas e acentuações. Nada que venha divergir um texto do outro. Hoje, nós não comemoramos o dia de um simples livro. Nós comemoramos o dia do livro. O livro. Porque se consideramos, se afirmamos que Platão existiu, que Aquiles existiu, que todos esses homens proeminentes, eles existiram, e eles são verdades, nós não podemos negar a veracidade da Bíblia. Então, o que você tem na mão é a palavra de Deus. O que você tem na mão é algo que você precisa celebrar. Porque para ele chegar até nós, muitos obstáculos precisaram ser superados. E a grande prova da veracidade da Bíblia é porque mesmo durante todo esse tempo, e muitas pessoas querendo a autenticidade que contém nesse livro, ele se mantém de pé.
Mesmo várias pessoas tentando negar a autenticidade desse livro, ele se mantém firme, sem nenhuma variação, sem nenhuma situação que possamos dizer dúbia. Às vezes nós pensamos, mas a Bíblia ela contém alguns equívocos. Se você imaginar que a Bíblia contém alguns equívocos, infelizmente é porque nós estamos lendo ela equivocadamente. Se você encontrar algum erro na Bíblia, provavelmente o erro não está nela, e sim em mim. Então, queridos, que possamos celebrar este livro, porque existem lugares, existem idiomas, onde não tem uma vírgula sequer traduzido da Bíblia para aquelas pessoas. Existe um versículo que é muito conhecido, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho para todo aquele não pereça. Esse versículo é muito conhecido, mas existem cerca de mais de 900 idiomas que não tem sequer esse versículo na sua língua materna, na sua língua nativa, na sua língua original. Então temos Bíblia de homem, de menino, de mulher, de idoso, de jovem, Bíblia para casal, Bíblia de estudo, Bíblia reformada, Bíblia de todo tipo. Mas o que de fato precisamos é a Bíblia no coração, para que cada dia mais a gente avance no reino do Senhor. Aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler, trabalhar nesse texto, que vai do versículo 1 até o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 8. Amém? Queridos, nós vamos trabalhar um título e uma temática bem interessante, que diz: Atos, da teoria à prática. Atos, da teoria à prática. O livro de Atos, assim como o Evangelho de Lucas, eles são obras patrocinadas. Eles são obras que foram financiadas. Vocês lembram eu falando aqui que os papéis, eles não eram baratos na época? Vocês lembram eu falando aqui que para se registrar alguma coisa era algo muito difícil? É por isso que dentro das sinagogas existiam rolos. E dentro daqueles rolos estavam os escritos do Antigo Testamento. E para que alguém viesse a relatar e registrar alguma coisa naquele período, ele precisaria ter uma quantidade de dinheiro muito boa. É interessante porque talvez na nossa atualidade, para registrarmos os atos de alguém em sua íntegra, também precisamos de recursos. E Lucas, ele tem um patrocinador. Se vocês prestarem atenção no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Atos, logo no início, no capítulo 1, no versículo 1, diz: em meu primeiro livro, relatei a você, como é o nome do camarada? Teófilo. Teófilo, ele foi o patrocinador dos registros do Evangelho de Lucas e dos registros de Atos. Atos, ele não é um nome próprio, tá, pessoal? Atos é um nome que se dá à ação de alguém. Às vezes, hoje eu encontro até pessoas com o nome de Atos, né? É Atos dos Apóstolos, ou seja, as ações dos apóstolos. É interessante porque essa pessoa do alto escalão, possivelmente do alto escalão romano, era alguém que estava interessado em ouvir
saber e conhecer tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para os seus discípulos. E aí ele patrocina o Evangelho de Lucas. Porém, ele não para por ali. Ele chega para Lucas e diz: eu investi dinheiro para saber o que Jesus fez, para saber o que Jesus falou, para saber o que ele ensinou. Porém, agora eu quero registrar, eu quero saber, eu quero conhecer o fruto de todos esses ensinos. Eu quero saber o que aconteceu com esses homens depois que Jesus ele sobe aos céus. Eu quero saber o que é que aconteceu com eles, com tanta informação que eles receberam durante esses 3 anos e 6 meses que eles passaram com esse Jesus. E nisso, esse Teófilo, ele investe mais uma vez, para que Lucas, ele venha a registrar a prática daqueles homens, para que Lucas viesse a registrar tudo o que aqueles homens estavam praticando, executando, colocando em ação as palavras que outrora eles tinham escutado de Jesus. É bem interessante porque todos nós temos registrado no nosso HD chamado cérebro muitas informações de tudo aquilo que Cristo, que Deus tem passado para cada um de nós. E aí é onde o título da mensagem ele é sugestivo. Precisamos ir da teoria à prática. E aí Lucas, ele começa o seu relato, o seu livro histórico, de uma maneira relembrando o final do evangelho de sua autoria. Ele traz à memória tudo aquilo que ele tinha relacionado no final do evangelho, porém de maneira bem resumida. Do versículo 1 até o final, ele fala bem resumidamente tudo o que aconteceu no evangelho de Lucas. Porém, tais aplicações, elas podem trazer ao nosso coração muito valor, para que durante o nosso dia a dia, nós possamos sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. Sair do campo daquela situação que só escutamos, para aquela situação que após escutar nós agimos. E nesse momento nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 8. E diz assim a palavra do Senhor: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saberem. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia e vamos orar. Senhor Deus, que estamos, Pai, para te agradecer. Agradecer por tudo o que o Senhor é na nossa vida. E agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Agradecer, Pai, pela tua revelação especial
a tua palavra, Pai, a Bíblia Sagrada, o livro que o Senhor transmite para cada um de nós, tudo o que o Senhor deseja para a nossa vida. Obrigado por este livro chegar até nós, Pai. E possamos cada dia mais ter prazer em meditar na tua palavra de dia e de noite, assim como o salmista expressa ao Pai. E possamos cada dia mais investir, assim como o Teófilo investiu em conhecer, em saber tudo o que o Senhor deseja para cada um de nós. Que venhamos a sair da teoria, porque por vezes somos PhDs, mestres na teoria, mas quando chegamos na prática, ó Pai, infelizmente não conseguimos executar. Nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que ouvimos do Senhor, Pai. Aplica cada palavra, cada louvor, cada leitura que aqui foi transmitido em nossos corações. Muito obrigado, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos andar pelos versículos e nós vamos ver como essa teoria deve e pode se transformar em prática na minha vida. Vimos logo no início que a Bíblia, ela contém ou ela é a palavra de Deus? Ela contém ou ela é a palavra de Deus? Então, se ela é a palavra de Deus, Deus está falando conosco, sim ou não? Porque é interessante nós lembrarmos e ressaltarmos isso, porque às vezes nós imaginamos que Deus fala conosco quando a gente se arrepia. Às vezes nós imaginamos que Deus está falando conosco quando a gente chora. Às vezes nós imaginamos que Deus está falando conosco quando a pessoa que está na frente fica gritando, rodopiando ou fazendo alguma coisa para buscar a atenção dos amados. Não, quando a Bíblia está aberta, está sendo proclamada, é Deus falando. Se infelizmente o amado não está escutando, é porque não está prestando atenção. Então, queridos, no primeiro ponto que nós vamos ver, logo no início do versículo, nós vamos buscar algo bem fascinante, porque ele diz, no primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. É interessante porque da teoria à prática, nós vemos nesse primeiro versículo, que nós não devemos apenas fazer, nós precisamos ensinar. O ministério de Cristo, ele não foi pautado só por teoria. Ele não foi pautado só por blá blá blá. Ele não foi pautado em só Cristo falando ou fazendo algo. E sim, ele ensinou, ele se relacionou, ele levou o evangelho, ele levou o amor, ele ensinou e fez. Queridos, a ideia que precisamos ter de evangelho não é apenas fazer, mas ensinar. Não é apenas só fazer, mas discipular. Porém, eu quero pensar aqui com os amados, o que é mais fácil? Nós varrermos a nossa casa, ou nós chegarmos para os nossos filhos e dizer assim, olha, varre a casa. E aí, depois que ele varrer, o que é que vai acontecer? Você vai pegar a vassoura e vai refazer o que ele fez. Então, queridos, o que é mais fácil? Você fazer logo, ou você se desgastar com ele, mandando ele fazer, e ele não vai fazer da maneira que você imagina que deve estar certo, e aí depois você vai ter que fazer tudo de novo. Qual é o mais fácil? Fazer, né? O mais fácil é fazer. O mais rápido é fazer. Pois é. Mas essa não é a forma correta. Essa não é a forma correta. Porque assim você está fazendo e não ensinando. Assim você está executando e não discipulando. E daqui a 10 anos você vai estar reclamando. Porque é só você que faz. Porque é só você que resolve. Porque é só você que faz as coisas. Por quê? Você não ensinou? Você fez. Você não ensinou.
Você executou, você não ensinou. Você chamou para vir para a igreja, mas você não discipulou. Você chamou para estar no estudo bíblico, mas você não chamou a pessoa para tomar um sorvete, comer um hambúrguer, comer um cachorro quente. Você trouxe a pessoa para o aniversário da igreja, mas você não foi para o aniversário da filha da pessoa. Você trouxe a pessoa para alguma organização, mas no momento que aquela pessoa precisou, você não estava próximo a ela. Teoria é uma coisa, prática é outra totalmente diferente. Discipular, muitas vezes nós questionamos no nosso dia a dia. Por que fulano não faz isso? Por que ciclano não faz aquilo? Por que isso é assim? Por que isso é aquilo? Enquanto nós estamos jovens, nós conseguimos fazer acontecer. Mas a idade depois ela vem chegando e as coisas elas vão pesando. E aí eu olho para um lado e olho para o outro e começo a ficar irritado. E aí eu começo a ficar chateado. E aí eu começo a ficar aflito. Mas aflito por quê, querido? Aflito por quê? A lei da semeadura, ela diz que isso que plantar certamente... Amados, quando a gente fala de Bíblia, a gente não está falando só daquilo que está lá no céu. Porque a nossa Bíblia, ela é um manual de fé e prática para a nossa trajetória aqui na terra. Porque lá no céu, a gente não precisa de Bíblia não. Precisa? Claro que não. Lá no céu a gente vai estar com Jesus e com Paulo, vai estar dançando videira lá em cima, ó. Vai ser massa. A Bíblia é para aqui. É para eu colocar e aplicá-la hoje. É para que eu saia da teoria para a prática. E é interessante, porque Cristo, Ele nos mostrou, através do seu ministério, que existe uma necessidade de ensinarmos, de discipularmos, para que o nome dele venha a se disseminar, venha a se espalhar, venha a ecoar. Talvez os amados já tenham assistido a algum filme medieval, um filme de guerra, alguma coisa assim do tipo, e tem um pelotão muito grande, enfileirado, para começar uma batalha. E aí, naquele meio, o comandante fala, atacar! E todo mundo sai junto. E aí você nunca se perguntou como é que quase 1 quilômetro de gente podia escutar a voz daquele camarada? Alguém já se perguntou assim? Não, isso é só em filme que acontece. Não. Quando nós temos 1 quilômetro de pessoas enfileiradas, é mais fácil eu gritar para que o último chegue a escutar, ou a cada distância de 50 ou 100 metros, eu tenho uma pessoa que vai replicar aquilo que eu estou falando. Qual é o mais fácil? A primeira ou a segunda? A segunda, né? Então, para que a palavra de Cristo, ela ecoe em toda Paratibe, nós precisamos levar essa palavra. Não adianta apenas uma pessoa esbravejar. Não adianta apenas uma pessoa transmitir tal necessidade. Todos nós precisamos vibrar juntos para que a teoria ela deixe de ser teoria e passe a ser prática. Essa foi a primeira ação que Jesus fez no seu ministério. Jesus, ele com todo o seu poder, ele poderia chegar e começar, opa, água em vinho, opa, paralítico andando, opa, cego enxergando. Eita, tá com um fluxo de sangue, acaba o fluxo de sangue. Eita, tá desse jeito, acaba, resolve, faz, assim. Mas você parou para imaginar que ele não fez isso? Você já parou para imaginar que a primeira coisa que Jesus fez, após sair da sua tentação no deserto, foi escolher pessoas para estarem o auxiliando, levando a mensagem de salvação para outros que ele sozinho não conseguiria. Amados, eu imagino que não foi fácil. Assim como não é fácil ter que estar remendando o que as crianças estão fazendo, que você manda ela fazer. Lá em casa a gente tem uma educação bem bacana, porque se Josué e Caleb fizerem, ele ainda ganha um dinheirinho. Se apanhar o cocô do cachorro, 50 centavos.
Varreu a casa, 50 centavos. Eita, pegou as roupas, botou lá perto da máquina, 25. E no final de semana ele chega e cadê meu dinheiro? Eu digo, vamos aqui ver o que é que você fez. O que é que você não fez? Se tiver vale, eu desconto, viu? Aí vem ele, eu quero comprar uma figurinha. Tu quer comprar figurinha? Quero. É quanto a figurinha? É R$2. Eu digo, tome, R$2. Quando chega no final de semana, eu digo, e aí? Tá, mas e o vale? O vale, o vale. Ah, mas meu filho tem que fazer por obrigação. Faça com o seu. Fica à vontade. Eu quero ensinar o meu como gerir o dinheiro. Eu quero dizer a ele que ele precisa fazer diversas situações em casa. E quando ele estiver na casa dele, ele também vai precisar fazer. Mas isso não é fácil. Porque tem hora que eu vou ver lá o cocô, ele só pegou a primeira. Mas o beco ele não olhou, tá cheio. Eu digo, e aí meu velho, cadê? Tu pegou o negócio? Peguei, pai. Eu digo, aí quando chega lá, meu Deus do céu. Eu digo, tá, opa aí. E aí ele já está em outra vibe, já está jogando bola na frente. Amados, não é fácil nós ensinarmos, nós discipularmos. É difícil. Eu fico imaginando Jesus com aqueles 12 camaradas chato. Porque eu imagino que aqueles camaradas eram chato. Era chato. Pedro querendo mandar em tudo. Querendo regular todo mundo. Querendo regular. Os meninos tudo eufórico. Olha, sou eu que vou sentar à esquerda. E eu vou sentar à direita. E tal. E aí Jesus olha e diz, meu filho, você não pode beber o que eu vou beber não. Ele disse, eu posso. Eu posso. Jovem não é assim, meu afoito, né? Eu posso. Queridos, é difícil. Mas se nós executarmos, o resultado desse esforço vai ser o evangelho ecoar em todas essas regiões da nossa cidade. O esforço que Jesus fez ao discipular aqueles homens fez com que o evangelho pudesse chegar até você. E o seu esforço vai fazer com que esse evangelho chegue para outros. Mas da teoria precisamos ir? Tá fraco, cara. Da teoria precisamos ir para a prática. Dá trabalho? Claro. Ninguém enganou você não. Pelo menos eu não engano ninguém. Dá trabalho. É trabalhoso. É difícil. Mas eu acho que o céu compensa. Sim ou não? Eu creio que 10 segundos no céu faz com que todas as baterias possíveis e imagináveis que estejam descarregadas na nossa vida, elas se recarreguem. 10 segundos apenas. É um carregador Pro Max Turbo. Vai de 0 a 100 em 10 segundos. Não é só fazer, mas discipular. O segundo ponto está no versículo 2 e no versículo 3, onde vamos ver um ato fenomenal de Cristo. No versículo 2 ele diz, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, a tumba, de fato, está vazia. A tumba, de fato, ela está vazia. Cristo, ele não apenas falou que era o Filho de Deus, e sim provou que de fato ele era o Messias, aquele ao qual as Escrituras prediziam a sua chegada. Cristo apenas ele não disse que era crente, ele testemunhou para aqueles que estavam ali o Deus ao qual tinha o enviado. Cristo apenas ele não ficou na ladainha, e sim ele colocou em prática, ele demonstrou. E hoje, onde ele está? Onde ele está? No céu, à direita de Deus. Amados, é interessante saber que o texto, ele nos diz que Cristo, ele se apresentou, ele conversou, ele transmitiu conhecimento às pessoas que ele
escolheu. Você sabia que você é um escolhido por Deus? Eu acho que não, né? Ou não ficou calado? Você sabia que você é um escolhido por Deus? Às vezes talvez isso possa parecer pouca coisa, em meio às grandes dificuldades que a gente passa. Talvez se eu dissesse que você foi escolhido por uma multinacional, que o seu salário vai ser mais de 20 mil reais, e você vai trabalhar apenas 12 horas por semana, talvez a alegria fosse maior. Eu acredito. Eu acredito que se chegasse para você agora, no seu celular, no seu e-mail, na rede social, ou sei lá onde for, a informação de que você foi escolhido para atuar numa multinacional ou numa Big Techs, e que o seu salário seria muito grande, e que você precisaria trabalhar pouco, a gente estava aqui, ó, uhul, aleluia, olha, glória, mas a salvação é pouca coisa, ou quase nada. Saber que eu sou escolhido por Deus e não ter dinheiro no bolso, parece que não está valendo. Saber que eu sou escolhido por Deus e não ter aquilo que eu quero, parece que é pouca coisa. Querido, você foi escolhido por Deus e isso é suficiente. Infelizmente, por buscar algo além disso, estamos fadados a, por vezes, lamentar. Nadar, nadar, nadar e morrer aonde? Na praia. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso que está claramente nos nossos olhos. Parece que não conseguimos ver. Amados, saiba que você foi escolhido por Deus. Muitas pessoas têm padecido sem ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas, assim como o texto bíblico diz, que aqueles que se perdem são como areia, aonde? Do mar. Queridos, existe um estudo que se você pegar um punhado de areia, naquele punhado que está na sua mão, pode conter mais de 20 milhões de grãos de areia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus dizer que aqueles que se perdem são como areia do mar? Você sabe o que é você ser escolhido dentre mais de 20 milhões de pessoas para poder ser um concidadão dos céus? Você tem noção do que é isso? Parece que não, parece que não, parece que não. Porque o hoje, o agora, o imediato, o dinheiro, o lucro, o ganho tem subido, inflado cada um de nós. E nós não conseguimos perceber que você é escolhido por Deus. Porém, queridos, você foi escolhido por Deus para uma missão. E essa missão é colocar tudo o que você tem escutado na prática. É colocar toda a teoria que está dentro do teu coração na prática. É para colocar os teus anos de EBD na prática. É para colocar os teus anos dentro do Ministério de Juventude na prática. É para colocar os teus anos dentro do louvor na prática. É para que cada vez mais a gente coloque tudo aquilo que Deus transmitiu para o nosso coração na prática. É da teoria para a prática. Amados, a teoria da ressurreição, ela foi colocada em prática por Cristo. Muitos duvidavam. Muitos não acreditavam que de fato ele tinha ressuscitado. Existem teorias até hoje que afirmam que Cristo não ressuscitou. Muitas teorias dizem que Cristo desmaiou lá na cruz. Desmaiou depois de um cacete da cebola, de ter andado quase 1 quilômetro com cerca de mais de 25 quilos nas costas, espetado com uma lança entre as suas costelas. E foi apenas um desmaio. E depois, naturalmente, ele acordou ali na tumba. Tiraram ele de lá e apresentaram, depois de 3 dias, ele bom, andando. Existem pessoas que acreditam nisso. Existem pessoas que defendem isso. Existem pessoas que lutam por isso. Isso que nós por vezes rimos, dizendo, o cara é doido de acreditar num negócio desse. Pois é, mas ele coloca em prática aquilo que ele acredita. Amados, muitos homens
bem conceituados da história: Abraão, Jó, Paulo, Pedro, Maomé, Siddhartha Gautama, o famoso Buda, estão enterrados. E lá estão os seus restos mortais. Porém, o nosso Cristo não está lá na tumba. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi acolhido por Deus nos céus em festa, afirmando que a morte foi tragada. A morte, ela foi vencida. E você, como um escolhido de Deus, também vencerá esta morte. Não estou dizendo que você vai vencer o hoje e o agora, porque muitas vezes afirmamos que o versículo que diz que das aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e você vai vencer também. Isso é totalmente antibíblico. Quem venceu o mundo foi Deus. Quem venceu a morte foi Cristo. Você vai vencer se Ele quiser. Você vai vencer se tiver alguma coisa para você vencer. A vitória que foi garantida para você foi sobre a morte. E você e eu não passaremos pela segunda morte. No mais, o que vier é lucro. O que não vier, está tudo certo. Cristo, Ele ressuscitou. E assim como Ele, nós também ressuscitaremos. Iremos encontrar com Ele nos céus. Aqueles que estiverem vivos não precederão a nós. Eu quero ser ressuscitado. Eu não quero ficar acordado. Eu quero ficar vivo até Jesus voltar, não. A irmã Laudir que fique. Ela disse que não vai morrer, não. Que Jesus vai arrebatar ela. Pode ficar. Não tem problema, não. Certo? Eu quero ser ressuscitado. Vivo eu já sei como é. Eu quero saber como é ressuscitado. Não é não? Vivo eu já sei como é estar vivo. Eu já sei, aqui, eu estou vivo. Né? Ressuscitar eu não sei como é, então eu quero saber como é que é a experiência. Né? Então, queridos, nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus. Porque você foi escolhido por Deus. Então, naquele grande dia, nós estaremos com Ele. Porque fomos escolhidos. Mas por gratidão, pela gratidão, execute a missão. Coloque a missão em prática. Vamos deixar de olhar para o nosso umbigo. Vamos colocar a missão em prática. Vamos dar as mãos. Porque junto a gente consegue. Junto a gente avança. Ah, consegue não, pastor, consegue. Sabe por que eu digo consegue? Porque Deus disse que conseguia. Eita, lá vem heresia. Foi não. Deus disse isso. Lá em Gênesis, quando é retratado o texto da Torre de Babel, Cristo em uma reunião celeste, eles dizem que precisamos descer, porque o povo é de uma só língua e todos estão unidos. E o que eles colocarem em seu coração, vão conseguir fazer. Não foi eu que falei, não. Não foi eu que falei, não, queridos. Precisamos estar juntos para colocar essa missão em prática. Porque juntos, quando um cair, um tiver fraco, a gente dá a mão e levanta. Mas a gente precisa sair da teoria para a prática. Da teoria à prática. Amados, quando nós chegamos no versículo 4 e no versículo do número 5, tem algo fascinante. O texto ele diz, estando com eles, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Sabe algo que é fascinante nesse texto? É que o que Jesus está dizendo ali é, meus filhos, coloquem em prática o esperar. Coloque em prática o esperar. Quando ele diz, não se ausente de Jerusalém. Ele estava dizendo, coloque em prática
o Salmo 40, no versículo 1, quando ele diz que esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queridos, você sabe o que é dizer isso a um jovem que está eufórico, um jovem que está feliz, um jovem que está desejando espalhar para todo canto a mensagem de que Jesus ressuscitou? Os discípulos, eles estavam convictos daquilo que eles estavam vendo. E naquele momento Jesus olha para ele e diz: espere. Naquele momento Jesus olha para ele e diz: aguarde. Naquele momento Jesus olha para ele e diz: não é agora não. E por vezes eu e você, nós somos indagados, questionados, inquiridos a esperar. Mas infelizmente atropelamos o processo. Infelizmente só dá errado. Infelizmente só dá errado. Por quê? Porque eu não coloquei em prática. Porque eu tenho ouvido o que Deus está falando para mim hoje. Esperei com paciência no Senhor, mas daqui a pouco eu já me extrapolo. Mas eu tenho ouvido o que Deus tem falado. Esperei com paciência. Fica tranquilo, queridão. Fica peixe. Fica de boa na lagoa. Suave na laje. Mas às vezes nós não conseguimos, infelizmente, colocar em prática. Esperar é fácil? É nada, bicho. Esperar é pau. Esperar é difícil até para receber dinheiro. É ou não é? Você está na fila do banco. Olha lá. E aí você sabe que tem um malote para receber. Vai chegar lá o papel bordado. Lindo. E aí no seu momento, a caixa sai. A menina que está no caixa, ela sai. Meu Deus. É a hora que a carne reina, né? A carne, ela reina nessa hora. Menino, porque essa bênção saiu daí exatamente agora. Ela podia ter me dado meu dinheiro e depois ela saía. Ela podia ter entregue logo a mim. Poxa, eu vou receber dinheiro. Eu vou sair dali com dinheiro para pagar minhas contas, para comprar minha feirinha, para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Mas eu não consigo esperar. Amados, tudo tem um tempo certo para acontecer. Eclesiastes, no capítulo 13, ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Precisamos colocar em prática o esperar, o aguardar, o saber o momento certo. E quando chegar o momento certo, aí nós agimos. Mas sabe o que falta? É esse time, esse momento em saber quando é para esperar, quando é para avançar. Sabe o que vai fazer com que melhore esse time? É a sua proximidade com Deus. O quanto mais você estiver próximo de Deus, vai ser mais fácil você ouvir o que Ele está falando. Se eu tirar o microfone da minha boca e falar, talvez Elizabeth, Fernando, os meninos que estão aqui na frente, Marcelo, vai me ouvir. Mas talvez quem está lá atrás, principalmente Felipe, que está ali, talvez não me escute. Por quê? Por conta da distância. Quanto mais perto nós estivermos do Senhor, mais nós vamos conseguir ouvir aquilo que Ele quer para cada um de nós. Mas quanto mais nós nos distanciamos, menos nós iremos ouvir. E aí, quanto mais eu estiver sujo, mais sujo eu fico. E quando eu estou perto, quanto mais eu estou limpo, mais limpo eu fico. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Se tiver algum BO para resolver, resolva em casa com Jesus. É você e Ele. Quando nós olhamos a ideia de colocar em prática o esperar, nós atropelamos em situações e metemos os pés pelas mãos. Queridos, precisamos, assim como os discípulos, ser revestidos de poder. Aquilo que Cristo estava dizendo a eles era: espera aqui, porque vocês vão receber um poder vindo do alto. Vocês vão ser transformados, vocês vão ser capacitados, porque aquilo que vai chegar já já
vai ser muito pesado para você. E se você não tiver com esse revestimento, se você não tiver com esse poder, você vai sucumbir. E muitas vezes é isso que acontece. Nós entramos na parada desprotegidos. E aí, perdemos, lamentamos, sucumbimos. Da teoria à prática, saiba esperar com paciência no Senhor. Amém? Versículos 6 e 7 diz o seguinte: os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Não cabe a você saber. Querido, temos que guardar na nossa mente que tem coisa que a gente precisa saber. Tem coisa que a gente não precisa saber. Tem coisas que a gente corre atrás para saber. Tem coisas que a gente não corre atrás para saber. Jesus, ele já tinha falado isso para os discípulos. Porém, ele repete, dizendo que o dia de amanhã dará conta de si. Precisamos colocar em prática que cada dia tem o seu mal. E precisamos viver o dia de hoje. No capítulo 6, no versículo 34 de Mateus, Cristo ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de hoje. Mas por vezes na nossa trajetória, eu quero saber o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. E eu vivo uma busca frenética em saber algo que por vezes não é para me saber. Que por vezes não é para eu ter determinado conhecimento. E eu não consigo me dar por satisfeito. Eu queria muito ser médico. Eu sou professor. Talvez hoje eu consiga ser um médico. Sim ou não? Claro que eu consigo. Claro que eu consigo. Porém, isso ia demandar de mim um esforço muito grande. Sim ou não? E talvez, queridos, esse esforço fosse custar muito caro para mim. Talvez esse esforço faria com que eu não tivesse tempo para Deus, tempo para minha família, tempo para os meus filhos, tempo para os meus amigos, tempo para os meus discípulos. Existem coisas que nós precisamos conhecer, saber, mas existem outras que não, meu irmão. Então contente-se com o não de Deus. Quando ele disser não, bote um ponto e siga o jogo, porque cada dia tem o seu mal. Não quero viver o mal de hoje, o mal de amanhã, o mal de semana que vem. Coloque em prática o que diz as Escrituras, que nós afirmamos que são palavra de Deus, que é a palavra de Deus para dentro do nosso coração. O texto ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. Amados, cada dia tem seu mal. O que lhe for dado para conhecimento, amém. Existe um texto em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, que diz que para o homem existem coisas que são reveladas por Deus, mas existem outras que é mistério. Existem outras que não é para você saber, não é para você conhecer, não é para ir pelo esse caminho, mas às vezes nós gastamos, nós investimos e rodamos, nos cansamos e não chegamos a lugar nenhum. E no versículo 8, nós vemos a sentença de Cristo, quando ele diz que: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Queridos, o Espírito Santo já está conosco.
Cada um de nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre os discípulos. Eles ainda iriam ser comissionados a colocar em prática toda a teoria que eles tinham registrado no seu HD. Mas para nós, o Espírito Santo já está conosco. E agora? Vamos à prática? O Espírito Santo já habita em você. Você já foi revestido de poder. E agora? Vamos à prática? Agora é comigo e com você. Jesus nos deu o poder para levarmos o amor dele na prática, para todo aquele que precise. Primeiro, dentro da nossa casa. Primeiro, dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, precisamos levar o amor de Cristo na prática. Para o nosso esposo, para as nossas mulheres, para os nossos filhos, para a nossa parentela, os meus sobrinhos, netos. Todo aquele que faz parte da sua família precisa receber o amor de Deus vindo de você. Vamos colocar em prática? Vamos colocar em prática, levar esse amor para a nossa vizinhança, para aqueles que estão ao nosso redor. Ah, mas meu vizinho é complicado. Você também é, meu irmão. Ou você é o santinho? Ou eu sou o bonzinho? Sou não, meu filho, eu sou ruim. Eu sou ruim, se não for o Espírito Santo na minha vida, o negócio dá errado. Mas às vezes nós não nos relacionamos com o vizinho porque o vizinho é ruim, eu sou bom. Meu irmão, leve o amor de Cristo para ele. Seja testemunha do amor de Cristo para ele. Saia da teoria e entre na prática. Vamos levar esse amor ao nosso ambiente de trabalho, onde por vezes estamos como um agente 007. Aquele que nós não sabemos que é um agente, mas é. Muitas vezes estamos no nosso ambiente de trabalho e olham para nós e dizem: meu irmão, o Satanás pode ser crente, menos aquele cara. O cão pode ser crente, menos aquela menina. Aquela dali de jeito nenhum. Precisamos sair da teoria para entrar na prática. Dentro do nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso município, no país, no mundo. Atos da teoria à prática. Amados, logo depois, essas instruções, Cristo voltou para casa. E de lá, ele intercede por cada um de nós. Hoje, nós celebramos a palavra de Deus, a Bíblia, o dia desta palavra. Através desse livro, nós temos ensinamentos, correções, orientações, vislumbres para a nossa vida. Que tais ensinamentos, eles nos façam ir, de fato, da teoria à prática. Amados, prática essa que afirmará onde você estiver que o nosso Jesus é o Senhor e a sua verdade sempre reinará. Aonde você estiver, se de fato nós vivermos aquilo que temos ouvido na teoria e colocarmos em prática, nós vamos estar afirmando com as nossas ações que Cristo é a verdade. Ele é a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Amados, que Ele seja cada dia mais exaltado através da sua vida. Que a terra e os céus venham a glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de mim e através de você. E que possamos sair da teoria e ir para a prática.